Oração a São José para afastar todo o mal. Quando a casa está silenciosa, mas por dentro tudo faz barulho. A alma percebe correntes invisíveis arrastando pensamentos, medos e memórias que parecem não ter fim. Talvez você tenha sentido isso hoje. Um peso no peito que não explica, uma tensão nos ombros como se o corpo carregasse um mundo que não é seu, um desassossego que atravessa a noite e rouba o ar. Eu te vejo. Eu reconheço esse cansaço profundo que não encontra nome e justamente por não ter nome, ocupa todos os lugares. Há momentos em que o coração apenas deseja um abrigo, um gesto simples que diga: aqui, agora, você pode descansar. É por isso que estamos juntos neste início, para abrir um espaço real de paz, onde Deus possa tocar as feridas sem pressa e onde São José, guardião silencioso, possa visitar a sua casa interior. Talvez você tenha tentado rezar e nada aconteceu. Talvez tenha feito promessas, ligações, tentativas apressadas de resolver o invisível, e o invisível apenas se reacomodou, como poeira que cai e em seguida volta a subir. Eu entendo. A mente busca explicações, o coração busca alívio, e o corpo, quando não encontra respostas, entra em alerta, acende sirenes, acelera a respiração, contrai a mandíbula. Isso não é culpa sua, é o mecanismo natural de defesa tentando manter você vivo. Mas há um caminho de volta ao lugar onde a alma respira com dignidade, e esse caminho começa num gesto muito simples: diminuir o volume por dentro, para que a voz de Deus possa, enfim, ser ouvida. O silêncio de José é um convite à escuta do coração de Deus. Hoje, com humildade, vamos aceitar esse convite. Antes de qualquer palavra longa, peço que você prepare o corpo, porque a oração passa por ele também. Inspire profundamente pelo nariz, como quem recebe um perfume discreto de madeira recém-lixada. Segure o ar contando até 4. Solte devagar pela boca, como quem apaga com ternura uma vela para guardar a chama no coração. Mais uma vez, inspira, segura, expira. Sinta os ombros cederem, a testa alisar, a mandíbula desapertar. Quando a respiração abranda, o sistema nervoso entende que já não estamos em guerra e a amígdala, aquele pequeno sentinela do medo, pode descansar. Assim, a oração encontra espaço. Deus não compete com o ruído, ele visita a paz. E a paz começa numa respiração honesta. Agora, diante de Deus, com essa serenidade que se insinua como primeira luz da manhã, eu te convido a entregar o que pesa. Não precisa enfeitar, basta dizer por dentro: Senhor, aqui está o que não consigo carregar. Aqui está o que não sei explicar. Aqui está o que me assusta. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Hoje não buscamos amuletos, fórmulas ou promessas de atalho. Buscamos presença, a presença que protege sem alarde, que ajusta as portas do coração sem fazer barulho, que permanece quando tudo o mais passa. É essa presença que pedimos a José, firme, discreta, fiel. Talvez você sinta, ao ouvir isso, uma resistência antiga que sussurra: isso não vai funcionar para mim. Eu reconheço essa voz. Ela nasce das experiências que falharam, dos pedidos que pareceram não ser ouvidos, do tempo em que a ajuda demorou. Não vamos brigar com essa voz. Vamos acolhê-la e colocá-la ao lado, como quem coloca uma cadeira a mais na mesa para uma visita difícil, e permanecer mesmo assim no gesto simples de confiar. A confiança não é um salto no escuro, é um passo em direção a alguém que nos ama. E José nos ensina esse passo com uma firmeza que não humilha, com uma ternura que não infantiliza. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. Quero que você imagine, por um instante, uma oficina, madeira, ferramentas, a luz entrando pela fresta, o cheiro de trabalho honesto. Nada ali acontece às pressas. Cada corte tem medida, cada ajuste pede paciência, cada prego tem um lugar. É assim que Deus cuida da sua história, com precisão de artesão. Onde parece haver apenas caos, ele enxerga linhas, medidas e encaixes possíveis. O mal, tantas vezes, se alimenta da desordem, das frestas deixadas por hábitos que ferem, por palavras soltas, por esquecimentos pequenos que se acumulam. E é justamente aí que José se aproxima, não como guerreiro ruidoso, mas como pai que endireita o que está torto e guarda o que é sagrado. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Se você puder, leve a mão ao próprio peito e sinta a vida sob a pele. Esse toque simples te lembra que você está aqui inteiro, mesmo machucado, mesmo cansado. Diga baixinho: eu não estou sozinho. Repita: eu não estou sozinho. E acrescente: São José, guardai-nos.
Permita que essas palavras desçam da boca ao coração, do coração ao corpo, do corpo à casa onde você mora, como quem abre janelas para entrar o ar bom. A fé acontece assim, no cotidiano, no ritmo das coisas simples. A neurociência chama de neuroplasticidade essa capacidade de criar caminhos novos. A fé chama de conversão o gesto de dizer sim a esses caminhos. E o Espírito Santo trabalha nos dois, no invisível da graça e no visível das pequenas decisões. Neste tempo juntos vamos pedir algo muito concreto, que a paz de Deus, pela intercessão de José, visite a sua mente, o seu sono, a sua família, o seu trabalho, e que toda sombra que não vem do Senhor seja afastada com discrição e autoridade. Não é um espetáculo, é uma restauração. Não é uma disputa de ruídos, é a vitória silenciosa da ordem e do bem. E enquanto caminhamos, faremos escolhas simples que sustentam essa paz. Respirar quando o medo vier, nomear o que sentimos sem vergonha, pedir ajuda quando for preciso, buscar os sacramentos como quem busca água no deserto. A santidade se faz de passos pequenos, repetidos com amor. Há noites em que a casa parece quieta, mas a alma lateja como se carregasse alarmes acesos em cada canto do peito, e tudo o que se queria era um minuto de sossego que não chega. O corpo registra primeiro um nó na garganta que não desata, um peso na nuca, um frio no estômago que não se explica. A mente procura motivos, enumera cenas, tenta montar um quebra-cabeça que só fica mais confuso, e quando a fadiga cresce, a fé corre o risco de ser vivida como trincheira e não como casa. O peso real da ansiedade espiritual, noites sem paz, pensamentos intrusivos, sensação de ameaça constante. Essa sentença, dita assim, sem adorno, descreve algo que muitos sentem e poucos confessam, porque existe um pudor silencioso em admitir que o medo às vezes reza por nós, e reza alto demais. No interior desse cansaço, surge uma tentação sutil, transformar a fé em protocolo de emergência, multiplicar promessas como quem empilha cadeados, acender gestos repetidos sem coração, procurar o objeto certo, a fórmula certa, o atalho certo, risco de cair em superstição ou em amuletos religiosos sem conversão do coração. Quando a dor aperta, é compreensível que se busque qualquer porto, mas portos falsos costumam ter luz demais na entrada e pouca firmeza no cais. A espiritualidade do medo veste roupas de devoção, mas cheira a urgência e culpa. É a voz que sussurra que nada nunca será suficiente, que sempre falta um ritual, uma palavra, um detalhe, e nesse sussurro, o coração se convence de que Deus só chega se a tranca estiver girada no número exato. Existe, porém, um dado humano que precisa ser reconhecido com respeito. O organismo aprende a sobreviver no susto. A memória do corpo grava as cenas de perigo com tinta forte, a vigilância interna fica alta e o sono vira corredor de presença ausente. A neurociência chama de condicionamento esse ciclo em que um sinal pequeno já acende todo o sistema, e a teologia enxerga, nesse mesmo ciclo, uma arena onde a graça deseja tocar sem violência. Quando o medo se torna lente, até a oração parece um esforço para desligar o que não desliga. E, no entanto, a presença de Deus não disputa palco com a ansiedade. Ela se oferece como uma brisa que, aos poucos, atravessa as frestas e vai nomeando o que estava sem nome. Há uma dor que é legítima e precisa ser acolhida sem vergonha, enfrentar sombras que não se explicam. Quem sofre assim não precisa de sermões, precisa de um lugar seguro onde a própria fraqueza não seja acusada. A espiritualidade autêntica não humilha, não cobra perfeição instantânea, não exige que se esteja bem para então merecer o cuidado. Ao contrário, põe a mão à altura da ferida e sustenta ali até que a respiração retome cadência, até que a culpa perca a fantasia de santidade. É nessa altura humana que o coração começa a escutar novamente as promessas antigas, não como frases soltas, mas como chão. De repente, a fé deixa de ser barra de ferro para virar braço que ampara. Neste ponto, a figura de José se aproxima com uma sobriedade que não se impõe, e justamente por isso acalma. Sua santidade não estoura portas, ajusta dobradiças, não grita, mas sustenta, não acusa, mas ordena. A oficina interior que ele inspira é feita de pequenos alinhamentos que devolvem o sentido das coisas. Onde a superstição exige sinais grandiosos, José lembra que a paz nasce de uma fidelidade discreta, persistente, feita de escolhas boas repetidas,
até que se tornem naturais. É como se em cada gesto paciente ele ensinasse que a proteção verdadeira não se mede pelo barulho da defesa, mas pela qualidade do abrigo. Quando o medo tenta sequestrar a fé, é comum que a oração vire contagem. Tantos pedidos, tantas repetições, tantas tentativas. Mas o que cura não é a matemática da ansiedade, é a presença que, ao permanecer, reeduca o coração. Há uma frase que funciona como um fecho simples, um ponto de repouso que alinha a postura por dentro. Frase guia: São José, guardião silencioso, interceda por nós. Ao ser dita com verdade, mesmo que ainda tremida, essa frase retira o centro da própria força e recoloca o foco na fidelidade de Deus que age no silêncio. Não é palavra mágica, é declaração de confiança. Em muitas casas o medo virou hábito e hábitos viram móveis. Pesados, difíceis de mover, mas possíveis de realocar quando alguém chega com olhar de cuidado. A espiritualidade do medo arrasta móveis pela madrugada e fere o assoalho da alma. A presença de José puxa um banco, apaga a luz que sobra, abre a janela necessária e permite que o ar circule. Aos poucos, o corpo desarma as guardas, a mente reduz as hipervigilâncias e a vida encontra um compasso mais humano. Isso não é fraqueza, é reeducação afetiva. O sofrimento, quando acolhido com misericórdia, deixa de mandar e começa a ser cuidado. Há também uma honestidade que precisa entrar em cena. Nem toda inquietação espiritual tem a mesma origem. Algumas dores nascem de perdas reais, outras de memórias antigas, outras ainda de culpas que precisam de perdão, e há as que se alimentam do atrito cotidiano, da falta de descanso, da ausência dos sacramentos. Nomear essas fontes, com calma, sem autopunição, ajuda a desmontar a fantasia de um mal ubíquo e vago que ocupa tudo e nada. A fé cristã não nega a batalha, mas recusa a dramatização que transforma a vida em campo de guerra sem trégua. O cuidado de Deus prefere o cotidiano, pão de cada dia, pequenos começos, perseverança humilde. Ao reconhecer esse terreno, o coração descobre que não precisa escolher entre razão e fé, entre ciência e oração. É possível escutar o corpo e, ao mesmo tempo, confiar no invisível. É possível buscar ajuda humana e, ao mesmo tempo, pedir amparo do céu. A maturidade espiritual integra, não separa. E nessa integração, São José ocupa um lugar terno e firme, pai que guarda, trabalhador que silencia, presença que não promete espetáculo, mas oferece constância. Quando o medo tenta ditar a liturgia da vida, José propõe um ritmo mais devagar, mais digno, mais real. Sob essa luz, o primeiro passo não é uma tarefa, é um reconhecimento. Muita coisa tem sido vivida com o coração apertado e isso cansou. Reconhecer não é render-se ao pânico, é sentar-se na cadeira certa e deixar que a verdade, com a suavidade do que é sólido, devolva profundidade ao olhar. O amor não é barulhento e a proteção divina não precisa de sirenes. A presença de Deus, por intercessão de José, opera melhor quando encontra espaço para arrumar o que estava fora de lugar. E quando a casa interna se reordena, as sombras perdem campo. Assim, este capítulo repousa sobre uma convicção simples e exigente ao mesmo tempo. A fé não se alimenta do medo. O medo pode tocar a fé, empurrá-la, confundi-la, mas não a define. O que define a fé é a presença que permanece, que cura sem violência, que educa sem humilhar. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Que essa frase, repetida ao longo do caminho, se torne mais que som. Que seja o gesto de colocar o coração no abrigo certo, onde a noite deixa de ser ameaça e volta a ser intervalo de cuidado. E nesse abrigo, que cada fresta comece, sem alarde, a se fechar. Há nomes que soam como trombetas, e há títulos que soam como silêncio firme, desses que não precisam levantar a voz para transmitir autoridade. Terror dos demônios pertence a essa segunda espécie. Não evoca espetáculo, evoca presença. Diante desse título, o coração curioso procura entender como um homem justo, discreto e sem discursos públicos se torna, na tradição da Igreja, um limite intransponível para aquilo que escurece a alma. A resposta não se encontra em gestos grandiosos, mas em uma santidade encarnada, pacífica, constante, que devolve a ordem às coisas. Sentido teológico do título na ladainha de São José: autoridade recebida por sua humildade, pureza e obediência. A Igreja não inventa esse reconhecimento por capricho devocional. Ela o descobre contemplando a vida de José
como quem observa um artesão em plena luz da manhã, paciente, exato, fiel ao que faz. Humildade que não busca aplauso, pureza que não negocia o olhar, obediência que não posterga o bem. Esses 3 pilares sustentam um coração onde o mal não encontra frestas, e é justamente essa integridade que intimida o que se alimenta de desordem. No corpo, algo semelhante acontece quando a presença segura de alguém reorganiza a respiração e silencia o estado de alerta. O sistema nervoso, ao reconhecer um espaço confiável, reduz a vigilância e permite descanso. A santidade de José produz essa atmosfera segura, esse campo de paz, no qual a inquietação perde fôlego e a confusão, aos poucos, se desfaz. O título também ecoa um traço de missão que ultrapassa os limites da casa de Nazaré e alcança o mundo de dentro de cada família. Paternidade espiritual, protetor da igreja e das famílias, especialmente em tempos de confusão, em tempos de vozes altas e direções dispersas. Paternidade assim não controla, não invade, não acusa, ela guarda. Guarda a promessa. Guarda o tempo, guarda os vínculos. Essa guarda, por ser silenciosa e firme, sustenta o cotidiano e evita que pequenas rachaduras se tornem fraturas. Na linguagem do coração, significa devolver o chão onde os pés tremiam e preparar um lugar para o amor permanecer. Na vida interior, essa paternidade tem uma qualidade singular. Não busca vencer o mal na arena do barulho, mas retirar do mal o terreno em que ele costuma prosperar. Ordem onde havia desordem, fidelidade onde havia inconstância, castidade do olhar e do gesto onde havia dispersão. O mal que se alimenta do excesso, do improviso e da mentira, perde espaço quando a casa se realinha segundo medidas claras e simples. Como a intercessão de José age, não pelo barulho, mas pela ordem, castidade e fidelidade. O título Terror dos Demônios descreve então um efeito de presença. O que teme José não é a força física de um guerreiro, mas a coerência silenciosa de um justo. Em sua companhia, intenções se purificam, motivações se organizam, impulsos se tornam dóceis, e essas mudanças interiores retiram o alimento das sombras. A neurociência, quando fala de regulação, descreve um processo semelhante. Sinais de segurança reorganizam circuitos, diminuem a hiperexcitação, fortalecem conexões mais maduras. No vocabulário da fé, trata-se da graça que, em terra boa, cria raízes, cresce, sustenta, protege. A tradição chama José de guardião não por acaso. Guardião silencioso, atento ao que é frágil, firme diante do que ameaça. Guardião que conhece a linguagem das coisas simples, o tempo das decisões discretas, a hora certa de levantar e a hora certa de permanecer. Onde a vaidade procura holofotes, José procura o serviço. Onde o medo faz barulho, José oferece abrigo. Onde a culpa traveste a fé de correria, José devolve cadência. Por isso o título não assusta os pequenos, apenas desinstala o que os oprime. E quando o oprimido respira, a verdade encontra passagem. A memória da igreja conserva esse nome com respeito porque ele ensina, sem palavras excedentes, que a vitória do bem passa por hábitos inteiros. Uma santidade que não precisa de cenários extraordinários, apenas de fidelidade repetida com amor. Quando a vida se aproxima desse padrão, muito do que assombrava perde altura. É como se a oficina da alma recebesse finalmente a régua certa. O que estava torto se confessa, o que estava solto se fixa, o que estava escuro recebe luz suficiente. São José, guardião silencioso, interceda por nós, diz a alma, não como fórmula, mas como reconhecimento de uma presença que faz a noite voltar a ter estrelas. Há um impulso antigo de imaginar a vida espiritual como palco de ruídos, como se a vitória dependesse apenas de gritos mais altos, gestos mais fortes, cenas que provoquem impacto imediato. Quando o coração se sente ameaçado, essa imaginação cresce e pede urgência. Porém, na experiência honesta do cotidiano, o que sustenta o bem não é o excesso de barulho, mas a qualidade do abrigo interior. A presença do mal costuma se alimentar da desordem, do improviso, da pressa e da culpa. Quando a casa por dentro se organiza, a mesa volta a ter lugar, a luz encontra caminho, as sombras perdem ângulo. Nesse horizonte, a proteção deixa de ser disputa teatral e se torna construção paciente, quase artesanal, cujo efeito mais belo é o retorno do fôlego. Guerra espiritual como construção de virtudes, silêncio, trabalho, obediência
e não apenas confronto. A imagem que emerge é a de um canteiro de obras sem holofotes. O silêncio como argamassa que une, o trabalho cotidiano como gesto de dignidade que fortalece vigas, a obediência como linha mestra que impede desabamentos internos. Virtudes assim não surgem como faísca, nascem de repetições mansas, e a neurociência reconhece nesse processo uma reconfiguração lenta e sólida das redes da atenção e do afeto. Quando a rotina é tocada por esse eixo, silêncio, trabalho, obediência, o sistema nervoso encontra um ritmo mais estável e a alma, enfim, passa a morar na própria casa sem se sentir hóspede. O mal perde espaço quando a casa interior é organizada. Confissão, Eucaristia, perdão. O arranjo dessas três palavras compõe um mapa simples e profundo. Confissão como verdade compartilhada, que abre janelas e dissipa o ar viciado. Eucaristia como alimento que devolve centro e alinha os desejos dispersos. Perdão como chave que desata nós antigos e estanca a hemorragia da lembrança. No corpo, esse rearranjo aparece como redução da hipervigilância, como gesto espontâneo de relaxar o maxilar, como retorno do sono que repara. Na alma, brota a experiência nítida de que o mal não é soberano, apenas ruidoso, e que a ordem do amor não precisa de gritaria para permanecer. Essa substituição do mal pelo bem não é ingenuidade, é método antigo, com sabedoria de casa. Onde existia uma prática que consumia, nasce um hábito que sustenta. Onde havia um discurso que acusa, surge uma palavra que organiza. Onde o ressentimento ocupava corredores, abre-se espaço para passos mais leves. A psicologia fala em extinção de respostas aprendidas quando o contexto muda. A tradição espiritual com linguagem de família chama isso de conversão do cotidiano. Em ambos os registros, o que importa é a constância. Pequenas escolhas repetidas devolvem musculatura ao bem, e o mal desnutrido de oportunidades se encolhe. Exemplo bíblico: José obedece em silêncio, Mt 1:2, e protege a Sagrada Família. A narrativa é essencialmente sóbria, não há alardes, há prontidão, não há discursos, há deslocamentos precisos, não há bravatas, há cuidado. A obediência de José, discreta e imediata, não serve de vitrine, serve de escudo. Nesse gesto, o imaginário espiritual se educa para reconhecer que a verdadeira autoridade não precisa se explicar, ela simplesmente se doa. O relato bíblico, ao insistir nesse perfil, oferece um caminho terapêutico para a alma ansiosa. A segurança nasce do alinhamento silencioso ao bem, e esse alinhamento tem rosto, tem casa, tem história. Ao olhar a vida sob esse prisma, a vitória sobre o mal deixa de ser corrida constante para a frente e se torna amadurecimento. A integridade desativa armadilhas, porque uma casa com portas e janelas ajustadas não se apavora com o vento da madrugada. A paciência se transforma em tecnologia da paz e a fidelidade em arquitetura que queima lentamente. Assim como madeira bem tratada resiste à umidade, o coração educado em virtudes resiste aos climas internos que mudam sem aviso. E quando a mudança chega, a estrutura permanece. Há quem espere acontecimentos extraordinários para crer que o bem venceu. No entanto, as marcas mais seguras dessa vitória aparecem na textura do dia. Uma conversa que antes terminava enferroada e agora encontra saída. Um pensamento que antes aprisionava e agora se dissolve. Uma lembrança que antes queimava e agora pode ser tocada sem ferir. O bem não precisa vencer por nocaute, quando pode vencer por permanência. Essa permanência tão cara à tradição cristã encontra em José um ícone vivo, firme, discreto, inteiro. No terreno humano, esse caminho produz frutos verificáveis. As emoções deixam de ser patrões e voltam a ser mensageiras. A memória organiza o armário e devolve lugar para aquilo que importa. A vontade aprende a preferir o que faz viver. Em linguagem simples, a alma volta a caber em si. Em linguagem espiritual, a graça encontra morada. E nesse ponto de encontro, a presença do mal revela sua fraqueza fundamental. Ela não sabe construir, apenas invadir. Onde há construção, ela se cansa. Por fim, essa quebra de expectativa funciona como libertação das fantasias de controle. Não é preciso ocupar todos os flancos quando se habita o centro que sustenta. Não é necessário passar revista em cada sombra quando a luz já encontrou casa. O caminho de José recorda que a proteção mais eficaz não é o cerco que sufoca, mas o cuidado que nutre. Assim, afastar o mal deixa de ser gesto tenso e passa a ser maturidade que escolhe, dia após dia,
o que permanece. E o que permanece, quando é bem, sabe guardar em silêncio. Quando a vida parece um corredor comprido demais, é no pequeno que a alma volta a ganhar corpo. 7 minutos cabem em qualquer rotina. E ainda assim, podem desenhar um mapa inteiro por dentro. Há um modo de abrir esse tempo que não pesa, não exige performance, não cobra perfeição. Ele simplesmente acolhe, dá nome ao que acontece, oferece um lugar de repouso e, com a suavidade de quem sabe o que faz, reorienta a direção do coração. O corpo percebe primeiro, a tensão cede um pouco. O olhar se aquieta, a mente ganha contorno. Como em uma oficina iluminada pela manhã, o dia ainda está em silêncio, e o artesão escolhe a ferramenta certa para o ajuste que precisa ser feito. Nesse horizonte, o caminho não se impõe como regra, mas aparece como hospitalidade. Cada gesto tem uma intenção secreta: recolher o que ficou espalhado, devolver centro ao que se dispersou, aproximar a vida de uma cadência mais humana. Passo a passo de oração. 1. Sinal da cruz. Faz respiração breve no silêncio de José. 2. Entrega. São José. Terror dos demônios. Protegei minha mente, minha casa e meu trabalho. 3. Palavra lâmpada. MT 1:24 ou MT 2:13-14. Ler e repetir 3 vezes. 4. Ato de renúncia simples. Em nome de Jesus, renuncio ao medo, ressentimento e mentiras. 5. Ato de confiança. Na escola de São José, aprendo a confiar na providência. Não há pressa nesses minutos. Há densidade. Cada frase escava um pouco mais fundo e alcança camadas onde a ansiedade costuma fazer ninho. No primeiro movimento, um traço sobre a própria fronte estabelece pertença e direção, e a respiração lembra ao sistema nervoso que há segurança disponível. É curioso como o corpo guarda memórias de susto e, ao mesmo tempo, responde com docilidade a sinais de cuidado. A neurociência descreve essa passagem como mudança de estado, uma migração do alarme para a presença. O coração chama isso de consolo, uma brisa que não precisa provar nada para ser reconhecida. O toque de quem pertence a Deus reposiciona o eixo, e o silêncio de José funciona como moldura, onde a voz do Senhor não precisa competir com ruídos internos. No segundo movimento, a frase de entrega se revela mais que pedido, torna-se declaração de realidade. São José, terror dos demônios. Protegei minha mente, minha casa e meu trabalho. É uma forma de dizer que a mente não precisa hospedar tudo, que a casa merece paz e que o trabalho pode ser altar. Na experiência de quem sofre, essa declaração cria um perímetro de dignidade, uma clareira onde pensamentos intrusivos perdem valor de decreto e voltam a ser apenas ruído, passando ao longe. O mal se alimenta de terrenos abandonados. A entrega devolve cuidado a cada cômodo. O terceiro movimento oferece luz em palavra concreta. Palavra lâmpada, MT 1:24 ou MT 2:13-14. Ler e repetir 3 vezes. A repetição, longe de ser automatismo, lima arestas do medo e estabelece trilhos novos para a atenção. O cérebro aprende por repetição significativa, a alma por contemplação. Quando a escritura é repetida com respeito, a afeição do artesão que confere a medida mais de uma vez, a frase santa começa a habitar o corpo e a memória encontra um lugar seguro onde repousar. O que parecia apenas ruído vai perdendo a primazia da narrativa. No quarto movimento, um ato simples recolhe de volta a autoridade da alma. Ato de renúncia simples. Em nome de Jesus, renuncio ao medo, ressentimento e mentiras. Ao nomear, desarma-se o poder difuso do que confundia. Ao renunciar, corta-se o fio que alimentava padrões antigos. Psicologicamente, nomear emoções e crenças danosas reduz sua capacidade de sequestrar o comportamento. Espiritualmente, declarar em nome de Jesus reposiciona a história sob a força do amor que liberta. O coração percebe o efeito como uma descompressão delicada, um espaço que se abre por dentro, como se uma janela esquecida finalmente deslizasse no trilho. No quinto movimento, a confiança toma forma de promessa íntima. Ato de confiança. Na escola de São José aprendo a confiar na providência. Não se trata de bravata espiritual, mas de uma escolha mansa, repetida, que educa o olhar para ver presença onde antes só havia ausência. A confiança, assim vivida, é maturidade que conhece a fragilidade e mesmo assim se oferece à fidelidade de Deus. Como madeira bem tratada, o coração vai ganhando resistência à umidade dos dias confusos e quando a chuva cai, a estrutura permanece. Para o lar, há um gesto simples que conversa com séculos de fé vivida no concreto. Para o lar, água benta nas portas, se disponível, e uma ejaculatória. São José, guardai-nos.
repetida ao longo do dia. O símbolo não é superstição, é memória do batismo que toca as coisas e lembra quem somos. Essa lembrança, em casas onde tantas histórias se cruzam, torna-se um fio de ouro na tapeçaria do cotidiano. A frase breve funciona como um lembrete de pertença, uma âncora que, pronunciada no meio da tarde, interrompe internamente a narrativa da angústia e devolve sentido ao momento presente. O valor desse período breve não está na contagem do relógio, mas na qualidade do encontro. 7 minutos sustentados por uma intenção clara reorganizam prioridades, e prioridades reorganizadas criam espaço para que a graça trabalhe com mais liberdade. O mal que antes parecia onipresente vai se revelando apenas barulhento, e quando a paz se torna rotina, os ruídos perdem protagonismo. Uma oficina assim, repetida com delicadeza ao longo dos dias, não fabrica heróis instantâneos, fabrica gente inteira. E gente inteira, à moda de José, aprende a proteger o que ama sem gritar, a permanecer quando seria mais fácil fugir, a substituir o que adoece por aquilo que alimenta. No fim, o que permanece é a certeza de que a vida espiritual não precisa de performances raras para ser verdadeira. Ela precisa de constâncias pequenas, de atos que se reconhecem mutuamente, de relações que amadurecem com o tempo. São José, guardai-nos. Essa frase, colocada como prego firme no batente da porta, dá a medida do que importa. Uma casa que se sabe guardada encontra descanso, e o descanso guarda a casa. Assim, 7 minutos por dia se tornam o lugar onde o coração aprende a viver sem pressa e sem medo, até que a noite perca o susto e o dia comece de novo com luz suficiente para dar um passo a mais. Há casas antigas que rangem quando o vento muda, e há almas que aprendem a reconhecer pelo ranger discreto o lugar exato onde a madeira pede cuidado. A carpintaria do coração se parece com esse ofício sereno. Nenhuma pressa, nenhum gesto brusco, apenas a atenção de quem conhece o material e respeita a sua história. No corpo, esse conhecimento aparece quando a pele arrepia ao menor sopro, quando o estômago fala antes da boca, quando a nuca endurece sem aviso. A neurociência chama de sinais interoceptivos essa linguagem íntima, e a tradição espiritual enxerga ali um convite à escuta que cura. Quando a escuta amadurece, a pessoa percebe que não é o vento que manda na casa, mas a qualidade das dobradiças. Em silêncio, a figura de José ocupa a cena com naturalidade de quem sabe onde tocar. Não há alardes, há um olhar que mede, um ouvido que identifica o chiado, uma mão que testa o encaixe. O coração, ao se deixar visitar por esse modo de cuidar, descobre que as rachaduras que pareciam destino são, muitas vezes, apenas consequências de tempo, uso e intempéries. E, como toda obra bem feita, a restauração começa onde a fragilidade se fez mais audível, não com vergonha, mas com respeito pelo caminho percorrido. A paz, nesses ambientes, retorna como quem reconhece a própria sala. José ajusta portas e janelas. Pequenas frestas deixam entrar vento frio. Pequenas concessões deixam o mal soprar. Essa imagem dita sem pressa revela a lógica discreta da batalha interior. O que ingressa pelo vão é, quase sempre, menor que o susto que provoca. A fresta não assusta por si, assusta pelo que permite passar. Na alma, as concessões pequenas, uma palavra que fere e fica, um olhar que se desvia e insiste, um ressentimento que se repete, tornam-se correntes de ar, frios que atravessam a casa inteira. O mal, mais do que atacar, se aproveita, vive do quase nada que a desatenção considerou inofensivo. Ao reconhecer esse desenho, algo se reorganiza por dentro. O coração aprende a medir não em centímetros de culpa, mas em milímetros de verdade. A régua que José traz não humilha, ela devolve referência. Em termos do corpo, isso equivale ao momento em que a respiração recupera a cadência e o pulso deixa de correr sem destino, porque há contorno, há moldura, há lugar. Em termos da alma, significa que a vigilância retorna à sua forma saudável, não um alarme permanente, mas um zelo que protege o essencial. A casa, nessa linguagem, volta a saber o que é dentro e o que é fora. Parafusos apertados, taking to hábitos santos, rotina, pureza do olhar, palavra medida. Há um tipo de beleza que não pede aplauso, mas dura. É a beleza das rotinas que sustentam, das escolhas pequenas que, repetidas, se tornam estrutura. Na experiência concreta, isso se traduz em horários que ganham sentido,
em conversas que trocam o exagero pelo cuidado, em um olhar que reencontra claridade. A neurociência descreve, nesse ponto, a criação de trilhas estáveis. A tradição, com sua poesia prática, chama de virtudes, e virtudes são como parafusos bem fixados. Não brilham, mas seguram a casa. A metáfora se adensa quando a memória recorda quantas vezes a noite pareceu grande demais para o tamanho dos ombros. Nesses dias, a oficina do coração revela que a resistência não veio de uma façanha, mas do conjunto de pequenos ajustes que, ao longo do tempo, fizeram da casa um abrigo, um batente reto, uma dobradiça lubrificada, um vidro bem assentado. Em linguagem de alma, trata-se de paciência com o processo, de fidelidade sem barulho, de uma pureza que não exclui o mundo, mas o enxerga com honestidade. E, quando o vento retorna, como retorna a toda a casa viva, a estrutura responde com firmeza mansa. A presença de José ilumina uma verdade terapêutica. As grandes rupturas, muitas vezes, são prevenidas por atenções simples. O mal prefere os atalhos e se cansa diante da perseverança. Procura rachaduras e se desorienta na integridade. Quando os parafusos internos estão no lugar, a própria mente aprende a não dramatizar cada sopro e o corpo deixa de convocar o antigo estado de alarme. A paz então deixa de ser visita rara e volta a ser moradora. No silêncio que permanece depois dos ajustes, a casa respira com dignidade. A madeira antes tensa encontra repouso. O vidro que tremia se aquieta. O piso que gemia aceita o passo. O coração traduz essa cena com linguagem simples. Caber em si sem apertos. Sentir a própria vida sem se assustar com ela, reencontrar a medida que sustenta o cotidiano. É nessa atmosfera que a frase antiga recupera vigor e conteúdo, não como fórmula, mas como constatação amorosa do que acontece quando a santidade toca o concreto do dia. Imagem final: colocar a casa interior sob a régua de José para que a paz permaneça. A régua aqui não é instrumento de punição, mas de precisão. Alinha sem ferir, mede sem humilhar, propõe sem impor. Onde ela encosta, a alma percebe a nobreza do simples, a força dos detalhes, a grandeza do que dura. E sob esse cuidado, as frestas que tanto doíam deixam de ser ameaça para se tornarem memória do caminho percorrido, testemunhas silenciosas de que uma casa amada aprende, com o tempo, a proteger o amor que a habita. Quando a noite se recolhe e a casa volta a respirar, fica nítido o caminho que atravessamos juntos, da inquietação sem nome ao cuidado que sabe nomear, da pressa que fere à cadência que sustenta, do barulho por dentro à delicadeza de um silêncio que não foge. O coração, que começou tenso como madeira exposta ao frio, agora reconhece a temperatura de um abrigo possível. Não se trata de euforia, mas de firmeza mansa. Não é fogos de artifício, é brasa que aquece. O mal, que parecia imenso, revela-se menor diante de uma presença que permanece. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Há viagens que se medem em quilômetros e há jornadas que se medem em respiro. Esta última se expressa no corpo. A mandíbula desaperta, os ombros baixam um pouco, o olhar se torna mais inteiro. A neurociência descreve esse estado como regulação. A fé reconhece, nesse mesmo ponto, a visita discreta da graça. A alma aprende que a paz não é ausência de vento, mas competência de casa. Onde antes havia um corredor de correria, nasce um pátio de luz. E, nesse pátio, a memória encontra lugar para repousar sem recriar cenas de medo. A oficina de José deixa marcas elegantes. Não são marcas de espetáculo, são acabamentos que duram. Diante delas, a tentação de dramatizar perde graça, porque a integridade voltou a ter lugar. A paternidade espiritual que guarda sem alarde sustenta escolhas pequenas, e escolhas pequenas, sustentadas, fazem história. Na escola de São José aprendemos a confiar na providência divina. O corpo, que antes percorria atalhos de alarme, começa a acessar trilhas de presença. A mente, que antes colecionava hipóteses sombrias, recupera a beleza das evidências simples. Ainda há bondade, ainda há recursos, ainda há caminho. A escritura ecoa como lâmpada acesa em corredor de madrugada. A obediência de José, tão pouco barulhenta, devolve contorno ao que parecia vago. Não foi por força, foi por fidelidade. Não foi por cena, foi por verdade. Em linguagem do coração, isso significa que a vida pode ser levada em voz baixa, sem perder profundidade. Onde há ordem, o mal se cansa. Onde há pureza do olhar, a mentira perde público. Onde há trabalho vivido como oração,
O desânimo não governa. A proteção nesse horizonte não é cerca de espinhos, é jardim bem cuidado. Quando a memória revisita as dores, o faz com outra qualidade de luz. A culpa que antes pesava como pedra grande vai se tornando matéria que se move, porque a misericórdia encontrou alavanca. O ressentimento, que insistia em repetir a mesma história, começa a cansar do próprio roteiro. A casa interna aprende um idioma novo, em que o perdão não é fraqueza, é arquitetura. E sob essa arquitetura, as janelas deixam de vibrar a cada sopro. Abrem-se quando preciso, fecham-se quando necessário, e a dignidade não depende mais do humor do vento. Há sinais discretos de que algo bom se assentou. Um diálogo que ganha ternura onde antes havia ferroada. Um pensamento que perde o costume de sequestrar e passa a ser apenas visitante. Um gesto cotidiano, pôr a mesa, cuidar de um canto, acender uma luz que retoma a nobreza do sagrado. O bem, quando decide permanecer, não precisa anunciar-se. Ele apenas sustenta, e a sustentação faz o que o ruído não sabe fazer. Atravessa o tempo sem se desmanchar. Diante desse cenário, o coração formula a pergunta que importa, com a simplicidade dos que amam o essencial. Hoje, qual fresta encontra cuidado com São José? Não se trata de contagem, mas de atenção. Não é corrida, é precisão. A régua que mede com misericórdia aponta um ponto de ajuste, e ao reconhecê-lo, a alma recupera a sensação de casa viva. Uma fresta de cada vez, uma decisão de cada vez, uma fidelidade de cada vez. A paz não chega como invasão, chega como presença que assenta. Há frases que, ao serem repetidas, deixam de ser som e viram chão. São José, guardai-nos. A brevidade carrega uma confiança inteira, um pedido que não exige prova, porque já conhece o jeito de um pai que vela. São José, guardião silencioso, interceda por nós. A tonalidade muda por dentro quando essas palavras encontram morada. A história deixa de ser território de susto e passa a ser lugar de visitação. A partir desse ponto, a esperança não depende de sinais raros. Ela repousa nos lugares comuns que a graça escolhe. Uma manhã possível, um trabalho honesto, uma mesa compartilhada, um cansaço que encontra descanso. O mal não sabe habitar o comum quando o comum é bem cuidado. E o cuidado, nesse caso, tem nome, tem oficina, tem método de bondade. A santidade de José, discreta e constante, confirma que o caminho mais seguro continua sendo o das virtudes que duram. Que esta conclusão encontre eco nos interstícios do dia. Quando o pensamento buscar atalhos de medo, a memória recorda o pátio de luz. Quando a noite soprar mais frio, a casa lembra a qualidade das dobradiças. Quando a ansiedade tentar narrar tudo de novo, a presença sussurra o que não muda. Deus permanece, e na companhia de José a permanência se torna morada. São José, guardião silencioso, interceda por nós. São José, guardai-nos. Agora mais uma respiração profunda. Sinta o ar entrar como quem acolhe um presente. Segure, solte. E com essa cadência, eu rezo com você. São José, terror dos demônios, protegei nossa mente, nossa casa e nosso trabalho. Ensinai-nos o caminho do silêncio que escuta, da obediência que guarda, da pureza que liberta. O Senhor conhece as batalhas que não contamos a ninguém, os pesos que não sabemos nomear. Que hoje, neste encontro simples, a sua mão de Pai repouse sobre nós e nos entregue à paz do Filho e ao consolo da Mãe. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Se algo dentro de você já se acalmou, mesmo que só um pouco, guarde esse fio de serenidade como quem guarda um lume em concha. Nós vamos alimentá-lo, passo a passo, ao longo de todo o nosso tempo juntos. Há uma oficina preparada para a sua alma, há ferramentas de fé, há uma régua que mede com misericórdia, há um Pai que vela. Permaneça, respire, confie. A partir de agora, caminharemos com José, e cada minuto será um tijolo de paz assentado com cuidado, até que toda fresta se feche e a casa do coração volte a ser a habitação de Deus.